Graças a paz, mais uma vez estamos aqui no nosso Agnoscast, mais uma vez com o apóstolo Ademir Contígio, falando de assuntos relevantes, reflexões importantes, e hoje eu quero falar algo muito importante. Eu creio que toda a internet já sabe, já tem visto, o episódio daquela moça que foi solicitada que saísse da janela do avião para que o filho de uma outra passageira pudesse tomar o lugar e ver a janela. Tem muitas coisas que foram ditas, mas nós vamos falar coisas aqui muito importantes, à luz da palavra de Deus. Fica com a gente, que eu tenho certeza que vai trazer muitas reflexões no dia de hoje. Apóstolo, o que está acontecendo? Que show da Xuxa é esse? Aonde as pessoas se acham no direito de pedir que a outra pessoa que pagou o local, pagou o lugar, chegou mais cedo, reservou mais cedo, fez toda a parte dela, ela tenha que sair para que o filho da outra mulher pudesse tomar o lugar na janela, e se não faz, ainda assim é tida como errada, como uma pessoa sem empatia. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, acho que talvez a análise melhor nossa aqui seja com relação a e não da criança, né? Porque se voltar à criação que nós tivemos, né? Quando eu digo nós tivemos, talvez uma criação de 30, 40 anos para trás aí, eu me lembro bem, por exemplo, se meu pai tivesse recebido uma visita em casa e ele estivesse conversando na sala, eu não passava no meio daquela conversa. E se a gente, porventura, ousasse passar, ele olhava para nós e nós já entendíamos que estávamos fazendo coisa errada. Então, eu sei que muitos vão dizer assim: ah, mas houve muitos exageros numa criação, na nossa criação, vamos dizer, mais antiga, né? E, de fato, houve exageros mesmo. Agora, por outro lado, eu acho que essa geração agora comete os exageros ao contrário. Talvez lá atrás faltou diálogo, faltou uma boa conversa, faltou orientação, mas a forma de ser feita, do respeito, da preservação do respeito aos pais, aos avós, aos mais velhos, é extremamente importante para manter uma sociedade. Então, na verdade, esse episódio que houve é o reflexo da nossa sociedade, da forma como as famílias estão vivendo e entendendo, olhando para o mundo, né? No caso, a criança, olhando para o mundo e achando que todas as coisas que ela desejar e ela quiser, ela vai obter. Então, a resposta daquela criança, ou o comportamento da criança, é o reflexo que ela vive em casa. Porque não se tem mais o não como uma resposta. A criança faz birra, briga e consegue obter aquilo que ela quer. Então, o que a gente está vendo é o excesso, né, por outro lado, da permissividade. Nós tínhamos uma criação mais rígida e, na verdade, é o que a sociedade viveu hoje. Se existe um desenvolvimento, se existe algo no Brasil de bom, foi a preservação da família e do sistema familiar. Desse respeito aos pais, respeito aos avós, respeito aos mais velhos, que hoje não se tem mais isso, né? Eles, por exemplo, têm dificuldade de nos chamar, por exemplo, os mais velhos de senhor. Eu jamais chamaria alguém mais velho, quando criança, de você. Para eles é natural. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que não tá, o respeito não está nisso, de chamar de você ou de senhor, mas era a cultura da época. Então, isso daí é o reflexo de uma criação, de uma sociedade, de uma permissividade e de uma destruição de valores da família. É o que eu enxergo. E É, é importante que você está falando porque, assim, até a questão do chamar de senhor. Hoje, se você chamar uma pessoa 40, 50 anos de senhor, ela se ofende. é, O valor foi invertido. Eu me lembro muito bem, e eu passei isso. Toda vez que eu vi um tio, que eu vi meu pai, minha avó, eu tomava bênção. sim, Eu tomava bênção. era uma coisa normal. E hoje já não tem, você não vê mais isso. Se você vê alguém fazendo isso, ele é motivo até de chacota. Então, o valor foi tão deturpado que aquilo que era Bom, bacana, porque há uma liberalidade de bênção quando um pai e uma mãe abençoam um filho. com certeza. Então a gente deixa de fazer boas coisas. Tudo bem, houve os excessos, mas vamos parar. Mas agora os excessos
tá do lado contrário. Então, mas inverteu Tudo demais. pode. Inverteu demais. E eu acho assim, em especial, no que nós estamos tratando aqui, você é vendedor, você sabe disso. O vendedor já sabe, quando ele é bem treinado, que ele, quando ele estiver perto do 10º não que ele levou nas vendas, tá próximo sim. Então, só por essa orientação que você dá para um vendedor, ele recebe muito mais não do que sim. Então, essa criança, esse menino, né, que é aí o protagonista dessa história, ele vai receber muito mais não da vida do que sim. Então, o que ele vai fazer com tudo isso? Vai fazer vai agir da mesma forma? Vai desistir? Então, Não, nós mas eu éramos vou, treinados mas no eu não. vou até além. Esse é o garoto, eu não sei se é garoto ou menina, não sei, mas acho que Parece que é menino. menino, né? É, Esse é o garoto que quando uma menina disser não pra ele, vai perseguir. a gente vê coisas Esse é o assim. garoto que quando falar não, é aqueles caras que falam, não, se você não for minha, eu vou ser de ninguém. É, Não tô dizendo que ele vai chegar a não, esse nível, eu tô dizendo que é análise extrema, né? esse tipo de situação, esse tipo de forma de agir e de educar, permitindo tudo, achando que ele pode tudo, é o que vai trazer para ele um grande malefício para a vida dele. Porque a vida não é fácil, as pessoas não vão deixar ele sentar na janelinha, não vão sentar A pessoa quer chegar no ônibus e sentar no lugar do motorista, não vai fazer A isso. vida, né? A vida A ensina. vida não vai deixar, e é aquilo que a gente tem comentado bastante. É muito claro e não é nenhum demérito, é um fato. Há uma geração vindo aí, dos anos 2000 para cá, que é uma geração que ela suporta menos pressão do que a nossa geração. A gente era acostumado a uma pressão, até pela situação da vida, que nos fez ter mais artimanhas, vamos dizer, de viver. É. Não, não vai dar aqui, mas vai dar do outro lado, não vou desistir. Hoje não. Hoje você vê que eles desistem mais fácil porque a situação não foi treinado para isso. E a longo prazo, a gente vê a quantidade de jovens com problemas emocionais, psicossomáticos, com depressão. Eu sou terapeuta, tudo bem, né? Poderia. Vai ser bom porque eu vou ter bastante gente para atender, mas isso não é bom. É. Porque a terapia não Sinal. cura. A É, terapia apenas trata e é diferente. é que, na verdade, a gente está dentro já de uma sociedade completamente adoecida, porque os valores da família, eles estão cada dia mais se perdendo, invertidos, e a verdade é uma só. A gente vai perdendo meio que a esperança nesses filhos que foram criados dessa maneira, né? Na verdade, eu entendo que o não, ele é um ato de amor. Não é um ato para prejudicar a pessoa. É, é como assim, hipoteticamente, né? Será que essa mãe vai dar uma moto para o filho quando ele tiver 12 anos de idade? Vai dar um carro quando ele tiver 14 anos de idade porque ele pediu, porque ele exigiu? Então, nós não damos algumas coisas aos nossos filhos porque eles não estão preparados, às vezes, para receber. Então, aquele não, ele é didático, né? Para que a pessoa aprenda que na vida ele não vai conseguir ter tudo aquilo que ele quiser na hora que ele quiser. Então, nós estamos diante aí de uma sociedade bem adoecida. É o amor exigente, não o amor É, permissivo. sim, Amor permissivo, na verdade, não é amor. A gente parar para analisar, não é amor. Eu entrego tudo o que a outra pessoa quer, isso é dependência. Talvez a gente não sabe o histórico da pessoa e nem sim, fazendo juízo de não. valor da mãe, mas talvez ela tenha passado. Parece que ela está até arrependida, né? A Ah, mãe, que bom! ela deu algumas entrevistas Que e bom! parece que vai nesse sentido. Eu não assisti as entrevistas por inteiro, mas o pouco que eu vi, parece que ela vai numa linha de saber que estava errada. Parece que ela teve uma atitude, sei lá também a mãe se não estava no meio de um surto, né? Porque eu não vejo problema nenhum em pedir. Já aconteceu isso comigo em avião. O casal estava viajando junto e agora não acontece que você marca, né? Você entra antecipadamente, você faz as marcações das Hoje tem que poltronas. pagar, né? Você tem que pagar qual lugar que você quer. Sim, Então acaba. é. Então dá menos até você entra no sistema, você mesmo faz as marcações das poltronas. Mas antes, quando você viajava, era às vezes você ia fazer, não fez check-in antes, vai fazer na hora, chega lá, tá viajando marido, mulher e filho, e às vezes cai em poltrona separada. Então, às vezes, viu, você não pode mudar
de poltrona, porque para que eu possa viajar com a minha família, eu já fiz essa gentileza. E eu acho que isso não tem problema nenhum, o caso não está no fazer a gentileza, né? Agora, a pessoa que vai, ela não tem obrigação nenhuma. E avião é uma coisa, é uma coisa mais séria, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que marcam seus lugares e não conseguem meio que viajar em outros, porque se acostumaram, tem um certo medo da altura, do avião, da viagem, então ela se sente mais segura, que na minha opinião, meio que bobagem, né? Porque se cair. Que cair vai cair em tudo, É, né? mas existem alguns estudos, né? Por exemplo, que se você estiver perto da asa do avião, a probabilidade de você conseguir sobreviver, uma série de coisas. Se Existem, eu vou sair de casa e eu tô com medo que o avião caia, eu nem vou. claro, Você exato. já tô com Mas, medo? mas isso é você. Aí outras pessoas, quando ela vê a estatística, então ela fala assim: poxa, se eu viajar em determinado lugar, eu tenho uma probabilidade maior. Ela se sente segura. Então, se você for pedir a gentileza de uma mudança para esse tipo de pessoa que está insegura, ela não vai fazer e é direito dela, né? Vamos Então, explorar mais essa questão da gentileza, apóstolo. Se vamos só falar isso, será que hoje também nós não estamos vivendo um tempo onde essa questão da gentileza, ela também tem sido deixada de lado? Porque as pessoas estão assim: "Ah, não, aqui é o meu lugar, eu sou dessa forma mesmo, eu quero aqui, eu não quero nem saber. Ah, se você marcou errado, o problema é seu". Porque assim, não tinha só aquela janela, né? sim. Outras pessoas estavam ouvindo, teve algumas pessoas que apoiaram a atitude da mãe, teve pessoas que foram contra a atitude da mãe, mas a gente não vê em momento nenhum do vídeo ninguém se dispondo, falando: "Viu, para de brigar e vem aqui no meu lugar, senta aqui". Também A gente não viu ninguém querendo apaziguar. vamos dizer, aquele que concordava com a mãe, com a atitude da mãe de pedir, venha sentar no meu lugar. Não houve isso também, Não né? houve. Então, É será que verdade. nós não estamos vivendo um tempo assim, a Bíblia fala: "Se possível, tende paz com todos". Será que não está faltando também essa questão da gentileza? Não que eu sou da minha, eu não fujo de dar as minhas opiniões, mas eu sou da opinião que a mulher fez correto de não ter cedido o lugar dela. É direito dela, né? Ela reservou o direito dela. Mas será que ninguém ali, porque, ok, tinha pessoas que se sente mais segura aqui, outro lá e tal, mas e os outros? Será que não tinha ninguém ali que poderia ceder o local? Será que hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde até as gentilezas simples de deixar passar na frente, Ah, de dar entrada para a pessoa, passagem para a pessoa entrar com o carro, dar fila para a pessoa que está com mais debilidade. Será que isso também não é um reflexo de uma sociedade totalmente doente? eu também acho, eu acredito que como era e como já foi essa questão, em especial, né, de você ter uma pessoa mais velha eh, perto de você e você ceder ou deixá-la, né, passar na sua frente, eu também acho que isso daí já não é mais como era antes, né? Porque nós não temos mais o mesmo respeito, infelizmente. E eu digo eu digo infelizmente porque na verdade um país só se mantém quando as famílias estão fortes e estruturadas, né? Então, você analisando os 2 lados, existe mesmo essa talvez, uma falta de empatia, né, com as pessoas. Eu acho que a empatia está em desuso, né. Você não se coloca mais no lugar das Tá na pessoas. moda falar que tem empatia, mas na Na prática prática não tem. ninguém tá usando Não. de empatia nenhuma. São coisas mesmo são coisas que estão fora de uso. Empatia, gratidão. Então, infelizmente, a gente vê uma sociedade doente, uma sociedade onde, eh, a pessoa: "Ah, não, eu me preocupo só com o meu umbigo, né, só aquilo que eu preciso". Então, é normal e natural. A gente já vê isso. Biblicamente, a gente sabe que, havia uma previsão disso, né, as pessoas seriam mais egoístas, né. A Bíblia fala sobre isso e deixa muito claro. Então, nós estamos vivendo esse período que as pessoas, a preocupação é consigo mesmo, né, com o meu bem-estar. A outra pessoa do lado, ela As não é pessoas seriam amantes de si mesmas, né. exatamente. Essa é uma situação. É. Mas vamos pegar um ponto positivo em toda essa história. Eu fiquei, assim, abismado e eu acredito que provavelmente eu não teria,
a mesma serenidade com que a menina fez. Porque a mulher começou a falar com ela, eu tô te gravando, não sei o quê, eu vou te fazer você ficar famosa. E ela em nenhum E momento fez mesmo. fez um favor, né? Fez um É, favor pra moça. em nenhum momento a gente viu ela perdendo a estribeira. Em nenhum momento a gente viu ela perdendo assim, a É, compostura. Ela meio que apertou um botão assim do não tô aqui é. e deixou o pau torar, Difícil. porque é duro a pessoa te Difícil. xingando ali, falando de você, você não tem empatia, eu vou gravar você. Primeira coisa, a pessoa gravar, quem tá gravando aqui? É, Já começa a querer brigar. Ela não, ela ficou plena. Eu é. achei, ela ficou plena. Você vê a fisionomia, ela olha assim de ladinho e ficou plena. Acho que é o temperamento dela, né? Ela não é qualquer pessoa que consegue, nessa hora, ter na verdade, um tipo de inteligência emocional, né? De você conseguir sair de uma situação complicada e sair, vamos dizer, ilesa, né? Porque ali podia gerar uma série de coisas, né? Partir para uma agressão verbal, uma agressão física, mas o comportamento dela parece que não deu andamento a isso, né? Vamos voltar para a palavra de Deus novamente, porque a Bíblia diz que quando você responde brandamente, né, você não suscita ira. Ou seja, se a sua resposta para aquilo que está acontecendo não faz com que a outra pessoa também queira, vamos dizer assim, responder a uma altura maior ou partir para uma agressão, né? Então a atitude dela proporcionou isso também, né? E eu não sei se felizmente ou infelizmente ela acabou tendo aí um monte de seguidor, né? Eu não sei, talvez nunca foi a intenção dela, né? 2,3 milhões de Então, seguidores. pois é. Eu tava lendo agora cedo, cada postagem dela, cada feed dela, R$ 400.000. Ela vai ficar milionária antes de 30 dias, Olha, mas não foi à toa, porque é, eu acredito que eu teria feito vergonha. Eu vou xingando, mandando, falando, cara, falar, vá cuidar da sua vida, você não cuida do seu filho, vai querer tirar eu daqui da minha janela, que eu não ia, ninguém ia querer usar eu para ser garoto propaganda de nada. é, Agora, ela não, ela conseguiu suportar essa situação e isso é mérito, porque agora mérito. ela tá Ela, colhendo ela tem inteligência emocional. muito, muito É, forte, muito forte. Eu acho que ela podia fazer até uma mentoria, porque agora que eu faria um curso com ela de inteligência emocional. já pegava a linha. Porque é uma coisa que você falou muito, muito importante, questão dos temperamentos. A gente sabe que tem uma pessoa que é mais sanguínea, outra pessoa mais Sim, colérica, outra mais fleumática, mais melancólica, e cada um responde de acordo com a situação, de uma forma melhor, de uma forma pior. É claro, tem pessoas que demoram mais para tomar uma decisão, e por demorar para tomar uma decisão, elas ficam. Eu lembro, é. eu tenho uma filha, eu amo a Gabi. E a Gabi, a gente sempre falava, Gabi, você é muito lenta. Daí ela falou assim um dia para mim, pai, você sabia que as pessoas assim mais lentas, elas vivem mais? Falei, lógico, mata os outros de raiva, ficar esperando. Ela deu risada. Mas é assim, tem pessoas que demoram mais para tomar uma decisão. Sim. Não significa que elas são mais lentas, é só a forma dela ver o mundo. Tem outras que tomam uma decisão mais rápida. É. Outras pessoas explodem mais rápido. Agora, eu acho que assim, uma das coisas, a gente falou de empatia, né? É bom que todo mundo. Porque a internet, ela deu voz, né, para espertos, inteligentes, idiotas, e deu voz para todo mundo, né? E a gente acaba vendo uma das coisas que todo mundo faz quando você vê alguma coisa assim que tem uma polêmica, você vai dar uma olhada nos comentários, é óbvio, né? Porque ali eu gosto de fazer isso porque a gente vê como as pessoas estão pensando, né? Mas eu acho que talvez a parte positiva de tudo isso e você ter um ganho no episódio que for famoso, no momento que for famoso aí, é você dizer assim: o que que eu faria? Vou me colocar no lugar dela, da moça que teve tranquilidade para resolver essa situação. Será? Como que eu faria, né? Ah, eu não sei, eu analisando, talvez eu falasse assim: meu, senta aí, vamos embora logo. E não, para evitar qualquer tipo de problema, eu mudaria de poltrona e não teria problema nenhum com isso. Mas estou dizendo talvez, porque a gente não está lá na situação, mas Eu acho que depende do dia também. claro. Se você tá num dia já meio estressado, um dia assim mais turbulento, já acordou atrasado, já Sim. pisou no rabo do gato, Senta logo aí, vamos a embora. mulher já brigou com você cedo, aí você vai lá, aí a pessoa quer tirar do seu lugar, talvez nesse dia eu não daria o lugar para ela. É, Eu também acho que não. Ah, quer sentar que sente, eu não vou ficar arrumando briga por isso. Mas eu sei também que teve dias que eu já
me comportei errado, mas porque Sim, eu estava num momento ruim. é. Eu num estado, vamos dizer, de flow, de paz, de bênção, E tranquilamente. empatia é com ambas as pessoas. E se você estivesse no lugar da moça com seu filho pedisse para ir para a janelinha ou para trocar de assento, o que que você faria? Então, eu acho que essas perguntas são relevantes, talvez, para você pegar o episódio aí e tentar trazer um pouquinho de ajuda, né? Ou de autoajuda. Seria bacana a pessoa fazer uma análise disso aí. Senão, já que ficou famoso um episódio tão. Não era para ficar, né? Mas a moça foi entrevistada no Fantástico, então imagine só. Ficou famosa. Ficou famosa. A mãe, né? É. Chorosa, eu vi a entrevista, eu vi um pedacinho da entrevista, No chorosa, final, todo mundo arrependida. ganhou. Eu acho que Porque sim. tem aqueles que apoiam um lado, quem apoia o outro. É. Mas eu quero. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. É importante. Como eu me comportaria? Essa é uma pergunta muito boa de se fazer, mas é uma pergunta melhor. Como Cristo se É comportaria? verdade. Essa eu penso que é a pergunta do milhões. Porque pensa comigo. Eu me comportaria desse jeito, eu já me conheço. Tem dia assim, tem dia assim. Mas qual é a forma que Cristo, aquele que é o nosso referencial? Porque a gente julga. Nós julgamos todo mundo. Mas esse julgamento, ele vem assim numa situação pelos meus valores. É. Aquilo que eu penso, que eu vivo. Mas o que Cristo faria? Ou o que Cristo me ensinou a fazer? Eu penso que essa é a pergunta que nós devemos fazer. Em todo tempo, né? Em toda situação, essa pergunta ela tem que estar na vida do cristão, né? O que Jesus faria no meu lugar, né? Agora, olhando para todos os personagens aí do episódio, Jesus pararia o avião, deixa que eu vou descer, vai, eu vou andando pelas nuvens. para não ter esse tipo de problema. Mas talvez o menos culpado aí seja a criança, né? A verdade é essa, porque a criança, ela está fazendo birra, porque ela já está vivendo aquilo, já está acostumado. E outra coisa, isso eu preservei na vida até dos meus filhos, né? Nós íamos sair, por exemplo, quando criança, vamos para casa de uma tia. A minha mãe já ia passando sermão e meu pai, ó, não peça isso, não só coma aquilo que te oferecerem, não pegue nada mais, não peça nada mais, já ia com essa ordem. Por exemplo, se alguém, eu me lembro, olha, criança é fogo, né? Fica marcado. Eu me lembro uma vez meu pai era feirante, terminou a, a feira e aí foi num barzinho que tinha perto do local da feira. E aí a pessoa que estava lá, vamos toma um refrigerante. E eu era bem pequeno. Aí falou, você não quer? Eu falei, não, não. Aí eu falei assim, mas a Chocomilk eu quero. O meu pai Não ficou, estava oferecendo. entendeu? Mas na verdade eu não queria refrigerante, mas eu queria Chocomilk. Aí meu pai ficou tão bravo, cara, me passou um sermão, você pega o que te oferecer e nunca mais faça isso. E isso era rotina, né? Ia para casa de qualquer um, família, familiares, nós tínhamos essa orientação. Então, menos culpado é a criança. Quem deve, dentro do avião, meu amigão, você senta e fica quieto. Não sei a idade da criança. Mas a criança não vai entender. Isso é um erro, porque a pessoa trata a criança como retardada. Eles entendem, sim. Eles vão medir nos limites. E é você que tem que colocar o limite. A forma que você vai como colocar esse limite, se fosse talvez na nossa época, fosse uma agressão. Ela vai apanhar, toma um tapa e fica quieto. Que eu também não concordo, mas acontece que você precisa ir colocando esse limite. Então você vai todo o tempo falando. Entende, apóstolo. Eu tenho a Helena, ela tem 1 ano. Ela tem hora que ela vai mexendo nas coisas assim. Eu tenho um cabo lá na minha casa, assim, que é o cabo da internet. Ela vai lá, ela puxa, né, na altura da energia. Ela sempre puxa lá. E um dia ela ficou lá e eu não bati nela. Ela colocava a mão e tirava. Colocava a mão e tirava. Aí ela não mexeu mais. Aí esses dias ela foi assim, ela pôs a mão e olhou pra trás. Ela olhou pra mim. Por que que ela olhou pra mim? Porque ela sabia que era não, não. É exato. Mas ela não tem 1 ano. Entende, entende. É o que Entende? você falou. Eles são, se for ver, são mais inteligentes que a gente. Sim. Já sabe mexer nos negócios tudinho aqui. Então, a gente precisa, lógico,
na proporção correta, na medida correta, com a força correta, que eu penso que é isso que talvez faltou para uma geração antes da Sim. gente, onde a gente às vezes era castigado, né? É, Nem entendia o que é o quando castigo. falava assim, vou chegar em casa, a gente conversa. Nossa, Deus, eu já passava, já começava desespero quando falava Já essa frase. desandava É, já. eu não tive negócio de é, rabo de boi, essas coisas, eu não Sim. apanhei, mas do resto, essas modalidades eu apanhei todas. Mas era complicado. Quando fala, Arremesso de chinelo. nossa, e não era esse chinelo macio de hoje, não. Aqueles Raider antigos que ficava. A primeira tatuagem minha foi o R do Raider e o H da Havaiana. Eu tinha um de cada perna, que não. A gente era abençoado também, né? Claro. Também merecia. Mas Mas o você. resultado foi bom. Sim. O resultado foi bom. É isso que é esse ponto que a pessoa precisa analisar. Você vai falar, não tem outra alternativa a não ser você falar, você conversar e você aplicar algum tipo. Ela precisa ter. Se ela não se comportar, ela tem um pouquinho de perda. Porque se ela não tiver a perda, viu? A vida vai ser assim. Ah, eu vou. Exemplo, né? A criança se tornou adulto. Vou montar um negócio. Bom, legal. Vou empreender. Ela já sabe que ela vai ter o bônus e o ônus, que é a vida. Ah, eu vou arrumar um trabalho estável. Eu quero passar num concurso público e eu quero ter um emprego estável. Mas vai ter que passar pelo período do estudo, do esforço, e vai ter. Ah, prestou primeiro, não passou, segundo, terceiro. Alguns concurseiros, como eles chamam, às vezes passa no que ele quer depois de ter feito 10, 12 concursos públicos. Então, isso é imposição da vida. Então, o que nós temos que fazer com as crianças é exatamente a mesma coisa. Eu me lembro, meus filhos ainda pequenos, né? O Caio, que era mais agitado, nós íamos da casa para a igreja, dando um sermão nele. E aí o que acontecia? Ele obedecia? Não. Entendeu? Mas era nada. Não, e aí, no outra vez, mesmo sermão, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. É óbvio que a gente aplicava algumas penas, entendeu? Ô, meu, tu não. Não, e filho de pastor é abençoado, né? É, Eu lembro do Juninho, e eu olhava assim, eu de cima do púlpito, sempre tinha uma galerinha correndo, os pequenos. Quem que era o primeiro da fila? sim, O Juninho. é. Aí ele suava no bigode. Então eu chegava para ele assim e falava assim: ó, se eu pôr a mão no bigode e tiver molhado, chegar em casa você vai ver. Não via nada. A gente falava, É falava e não isso. adiantava. Mas tem que falar. Mas tinha que falar, porque senão Exatamente. vira terra de ninguém também. E Sim. aí a gente fica refém. Não pode falar nada que vai traumatizar, não pode falar nada que vai É. atrapalhar. Também não é dessa forma. Eu vejo que assim, esses extremismos que existem hoje, essa polaridade que existe hoje, que é o maior problema de tudo. Essas pessoas precisam se tratar. A gente Mas não, vai a gente chegar no não pode adulto. ser assim, sabe? Nem 8 nem é, 80. Tem que chegar no meio. Se você não tiver esse comportamento, essa tentativa de educar, vamos chamar assim, meu, o cara vai ser um adulto complicado. Tanto é que hoje, dificilmente você vê um jovem, 20, 25 anos, 30 anos, que não tenha ido para uma terapia. Eu não estou aqui dizendo que é ruim, tá? Eu não estou dizendo aqui. Eu acredito que toda ajuda profissional, ela é boa, né? Tem um fundamento, né? A pessoa Eu acho excelente, porque eu fiz o curso de terapeuta, né? sim, Então eu acho excelente. Tem muita ajuda. demanda, ajuda. Mas aquilo, antigamente, essa coisa da terapia, porque você já via em casa que era coisa, você vai perder, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Eu sei que era ofensivo, né? Ah, você vai ser carroceiro, você vai ser Lixeiro. como se fosse uma coisa ruim, né? Mas eram os nossos pais, era a forma como eles falavam, né? E a forma como eles entendiam a vida. Ó, você não vai ser ninguém na vida. E isso também é ruim você falar, né? Tá lançando maldição. Tá lançando uma maldição e não é didático, não é da forma como tem que ser feita. Agora, o que acontece é assim, não fazem, não vou fazer, não vou ser como meu pai foi comigo, porque ele era um cara agressivo, porque eu apanhei muito, porque eu fui tolhido em todas a minha vida, então eu vou criar meu filho diferente. Eu vou criar meu filho com liberdade, ele vai ter liberdade para falar comigo, eu vou criar ele como um amigo. Não, aí começam os erros. No meu modo de entender. Você está criando um filho, então você tem que ser pai. Ah, mas eu tenho que ser amigo. Tem, mas ele primeiro tem que te ver como pai. Se você conseguir ter uma amizade, e a amizade nunca vai ser igual.
Porque, por exemplo, no meu entendimento, é uma confusão. Eu sou amigo do meu filho, eu não sou pai, eu sou amigo, porque amigo é mais importante. Eu discordo dessa frase, por quê? Porque eu tinha amigos, por exemplo, na minha juventude. Os caras fumavam maconha, os caras faziam coisa errada. E eu andava, assim, mantinha uma certa amizade com eles, mas eram meus amigos, eu não tô nem aí. Você fuma maconha, continua sendo meu amigo. Agora, o pai fala assim: não, fume maconha mesmo, não tem problema. Não, aí o pai tem que Vamos corrigir. comigo fumar maconha? É isso aí. Aí acaba Mas perdendo a autoridade, né? a sociedade faz isso. Então, eu acho que nós vamos encontrar esse equilíbrio, continuar falando. Ah, mas eu não, eu falo com meus filhos, eu não vejo resultado. É fato, é verdadeiro, porque antigamente filho se criava em casa. Hoje, você pode falar, vou trancar o filho em casa. Ele tem acesso por causa da internet, por causa do acesso através de um celular. Então, você não cria mais filho em casa, não cria filho sozinho. Eu entendo que precisa desse diálogo, precisa de falar, ainda que seja cansativo, ainda que ele discorde, fale a sua opinião. Porque é o que ele vai receber lá. Ele entra numa empresa com uma certa mentalidade. E a empresa tem os critérios da empresa. Ah, entrou um funcionário aqui. Vamos mudar toda, então, a estrutura da nossa empresa, porque o funcionário que entrou aqui, ele pensa diferente de nós. Não. Ele vai chegar lá e ele vai se adaptar àquela empresa se ele quiser trabalhar lá dentro. Assim também como a igreja. Tem muitas pessoas que chegam da igreja, não, mas se eu fosse o pastor, mas você não é, meu amigão. Fica na sua, né? Faz a sua parte. Eu não vejo, é a organização da sociedade. Ah, mas então, eu já ouvi falar isso. Eu não quero trabalhar para ninguém, porque eu não aceito ordem. Vai trabalhar de empresário, então, para você ver que você acaba recebendo mais ordem do que se você fosse funcionário. Porque, Exatamente. hipoteticamente, você monta uma empresa, sei lá, monta. Qualquer empresa tem cliente. Quem manda a empresa é o cliente. Se Mas não tiver cliente, não tem empresa. mas não é só o cliente. Aí você tem fornecedores. E tem fornecedor que você, por exemplo, meu, se esse fornecedor não forneceu, ele me quebra. Aí você engole sapo do cara que você é o cliente, engole sapo do fornecedor, porque você depende dele muitas vezes. Engole do Estado, porque o Estado cobra um imposto absurdo. Se você Tudo. não pagar, ele Então, vai quebrar a tua empresa. aí aonde você vai viver? É a questão. Esses filhos que estão sendo criados. Não, todo mundo é amigo, meu pai é meu amigo, meu pai é permissível, meu pai. Que sociedade que ele vai viver? Aí ele chega lá, ele não se adapta como empregado, ele não se adapta como patrão, e não se adapta com nada, porque tudo você vai ter ônus e bônus, né? Então, E não existe, assim, essa situação, tudo é do meu jeito. Não não, existe. Nós precisamos um dos outros em exato. tudo. Em É. tudo. Em tudo, e tudo, e tudo. Até tem alguns lugares que você vai morar, vai comprar uma casa, eles fazem uma análise hoje para ver se você pode morar naquele lugar. Então, depende do teu comportamento, você não vai ser bem-vindo lá. Então, depende do seu comportamento, se não é bem-vindo numa casa, num condomínio, se não é bem-vindo numa empresa, se não é bem-vindo para você. Tem gente que fala, nossa, esse cara é um gênio, o cara é muito bom, mas ele é péssimo em relacionamento com pessoas. Pronto. Ninguém quer esse cara. É. Hoje em dia tá tudo mudado. Hoje fala-se muito das soft skills, as ferramentas de relacionamento que traz o desenvolvimento. A pessoa fez lá a faculdade, conhece toda a parte técnica, mas na hora que vai para o relacionamento, para trazer o dia a dia com as pessoas, ela não tem nenhuma habilidade. E, né, voltando ao nosso assunto, a inteligência emocional demonstrada por aquela moça é uma das soft skills muito bem requisitadas hoje, e ela demonstrou até de sobra. É. Agora, essa questão, né, de ser amigo do filho, eu vejo assim que o pai, ele é o exemplo. E muitas vezes o exemplo, ele não é, eu costumo dizer assim, ele não é jogar para a torcida. É uma atitude muitas vezes que não é uma coisa assim agradável de se fazer. Tem, Não, tem situações que a claro gente que é não. obrigado a tomar decisões que não são agradáveis. Ou vamos dizer assim, não são situações igual a política, né? O cara que não são populares. Então tem decisões que não são populares, tem decisões que não agradam, mas tem decisões que são obrigadas a serem tomadas. Esses dias eu vi um vídeo que era um menininho com a bola de futebol americano, e ele vai com a bola de futebol americano e vem as mães. E todos os meninos passam todas as mães.
Aí vem a mesma fila, os meninos com os pais. Nossa, o cara dá na testa, derruba, o outro derruba, joga longe. Não teve um que passou. E eu falei, puxa vida, será que os pais são ruins? Não. Os pais estão mostrando É, realmente é, como tem que sim, ser. é isso Você, mesmo. você precisa da mãe sim para dar o carinho, para dar o amor, você precisa do pai para dar É. firmeza, para dar autoridade, Você para dar o é a limite. construção de Deus da família, né? É isso mesmo. Não tem como. Inverte os papéis, muda os seus papéis. Ah, eu quero ser dessa forma. Você pode ser o que você quiser, mas virão as consequências. Para entender, a vida é composta de ônus e bônus. Você toma uma decisão, vai ter os dois. E eu vejo assim, Deus, ele como nosso pai, ele nos ensina em todas as coisas. Ele, quando ele criou o jardim, ele colocou lá para Adão e falou: Adão, faz tudo, mas É, aqui você já não tinha mexe. limite lá. Aqui você não mexe. Se você mexer, você vai ter consequência. Né? E a Bíblia foi bem clara, a hora que Adão pecou, aquela comunhão, aquele privilégio de ter o pai todos os dias, no final Perdeu. das tardes, ele perdeu. É. Então, uma coisa que é fato, o papel do pai é importante, o papel da mãe é importante, as consequências elas vêm, e nós temos que entender que a forma de viver, ela já existe, a gente não vai reinventar, o mundo não vai mudar por causa da gente. Nós não somos o alecrim dourado que faz com que as coisas mudem. O que faz com que as coisas mudem é exatamente a gente se adequar e buscar ter essa essa comunhão ou essa capacidade de relacionamento entre as pessoas e trazer o melhor de cada um para nos ajudar e ajudar as pessoas com o melhor que a gente tem. Voltando e fechando, né, nosso assunto, teve várias situações que poderiam ter acontecido ali. Algum homem, de fato, poderia falar assim: "Olha, pode vir aqui, fica no meu lugar", e acabar o problema, acabar a Sim, confusão. poderia. Eh, Poderia, ter tido várias situações para não acontecer e não chegar como chegou. Mas como tudo acontece como tem que ser, né, graças a Deus aí o povo está faturando bastante, Tá bom, todo mundo ajudou. Vou te deixar famoso. mas não só Foi eles, profético. tem muita gente ganhando dinheiro com isso, porque o pessoal faz corte na internet, fala sobre assunto, nós estamos falando desse Sim, assunto, sim. então eu vejo assim, as coisas acontecem. O que a gente precisa saber é que, nós temos que ter uma consciência do que nós somos, como somos e principalmente como cristãos, entender que há uma conduta que Deus Sim. espera de nós, A que verdade, Cristo já deixou para a nós. verdade, nós, como pais, estabelecemos limites para os nossos filhos, porque o próprio Deus também estabeleceu limite para nós. Nós estamos replicando. Porque, por exemplo, as pessoas dizem assim, não, eu posso ser quem eu quiser, hoje a ideologia de gênero já prega isso, eu sou o gênero que eu quiser. Isso não é verdadeiro. Existe um limite dado por Deus. Porque a pessoa desafia a ser, por exemplo, aquilo que ela quiser na identidade de gênero, então desafia a gravidade, filho. Tá aí, é um limite imposto por Deus. A gravidade está aí, desafia ela, então. Na mesma proporção que você desafia o seu gênero. Eu vou além daquilo que as pessoas São leis estão. universais, né, Exatamente. estão É, definidas. é o limite. Então ficamos por aqui nesse mais esse Agnus Cash. Foi muito legal, passou muito voando que o Passa tempo rápido. passa rápido. E fica nosso convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no Instagram. E até o próximo Agnus Cash com bastante temas relevantes e pontos de reflexão. Após suas considerações finais, Eu agradeço a todos que ficaram conosco aqui. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. forte abraço, fica com Deus.